A primeira coisa que acontece quando você recebe sua nota, então sua nota no Enem, sua nota em um vestibular, e ela é abaixo do que você esperava ou abaixo da sua expectativa, o que acontece? Você começa a se sentir mal, você começa a se inferiorizar, você começa a se sentir assim, nossa, eu nunca vou conseguir, ou eu sempre tenho esse desempenho, ou você acha assim, eu sou péssima mesmo, é assim mesmo, e não tenho o que fazer. Então a gente começa a se jogar para baixo. E o que poderia às vezes ser resolvido com uma estratégia mais assim racional, mais clara, começa a ser só emocional. Você leva tudo para o lado emocional de ficar lá no fundo do poço e não sair. Então, a ideia de hoje vai ser a gente conversar sobre isso, sobre como mudar esse raciocínio, esse padrão de pensamento e o que é o mais importante para sair dessa situação de uma nota baixa até ir para uma nota alta e passar no curso que você quer, na faculdade que você quer. Então, o que a gente precisa pensar quando isso acontece? E assim, essa reação de se jogar para baixo é muito natural. Então, isso acontece assim em tudo na vida, assim que acontece algo que a gente não estava esperando. Muitas vezes a gente se sente assim. E não só isso. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo nisso agora, que eu tô passando por isso, em que assim, eu sempre acho, nossa, eu deveria ler muito mais. Eu deveria ler filosofia, deveria ler tanta coisa e eu não leio essas coisas, ou eu leio pouco disso, eu deveria ler 3 vezes mais, e aí eu fico me sentindo mal, me sentindo inferior às pessoas que conseguem fazer isso, ou assim, não tanto em relação a outras pessoas, mas em relação ao onde eu gostaria de estar, sabe, ao que eu gostaria de estar fazendo. Então, é uma inferiorização com base no seu potencial. E isso acontece também nas notas. Então, você vê, nossa, olha só, eu tirei isso aqui, eu acertei isso aqui, eu poderia ter feito tão mais, eu poderia ser tão melhor do que eu sou. Essa é a raiz do problema, a gente achar que o que a gente é hoje é inferior ao que a gente poderia ser. Faz parte do processo. Muitas vezes de reconhecer que a gente precisa melhorar, tudo bem. O problema é a gente se jogar para baixo, é a gente se inferiorizar. Por quê? Porque essa inferiorização, isso que vai te fazer continuar onde você está ou não melhorar a partir disso. Então, por exemplo, no meu exemplo de leitura, eu tenho que ler mais, eu não leio. Se eu ficar sempre nessa história, nossa, eu não leio o suficiente, todo mundo lê mais que eu poderia ler tão mais, eu poderia falar tão melhor e ter uns argumentos, não sei o quê. Em vez de ficar nisso, isso é meio viciante. Você pode ficar aí nesse padrão de raciocínio para sempre. É o mais comum. Outra abordagem que é muito melhor é, tá, beleza. Eu entendi que eu não estou lendo o suficiente, e agora? O que a gente pode fazer para melhorar isso? E partir para uma estratégia. Eu quero ler Nietzsche, eu quero ler Dostoiévski, eu quero ler Angela Davis, Ayn Rand, eu quero ler tudo isso. Então, vamos montar uma estratégia. E vamos pegar cada livro e, não sei, vamos começar com 3 livros, e vamos começar com vamos ler 5 páginas por dia, nesse horário. Então, assim, transformar o fundo do poço em algo possível de escalar. Então, pegar lá o fundo do poço, tá no fundo do poço, nossa, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Em vez de ficar só, nossa, tá horrível, como que a gente pode subir? E essa é a ideia. Então, para isso a gente precisa ver o que deu errado, precisa ver que hábitos foram ruins no ano passado que levaram a esse resultado, que estratégia, que forma de estudo que precisa mudar, que padrão de pensamento a gente precisa repensar agora no próximo ano. E essa é a ideia disso que a gente vai falar hoje. Mas, assim, tudo começa com essa ideia de não se culpar. Então, assim, se não ficar nada do que eu falar hoje daqui pra frente, pelo menos que fique a ideia de que você se culpar, você se jogar pra baixo, se sentir pior ainda, não vai te ajudar a sair dessa sensação. Então, pode acontecer de você passar por isso? Sim, mas vamos sempre pro próximo passo, vamos reduzir o tempo aí nessa sensação,
sabe? E quando vier essa culpa ou quando vier esse julgamento, vamos tentar mudar isso e ver o que a gente pode fazer. Qual é um próximo passo para aliviar isso, para reduzir, para pensar daqui para frente? E isso envolve também um pouco de otimismo ou um pouco de esperança, não sei se é essa palavra, de ver que as coisas podem ser diferentes daqui para frente, mas para isso a gente tem que tomar algumas atitudes diferentes. Então, vamos começar com a ideia, né, do podcast. A primeira coisa é a gente analisar o que aconteceu ano passado. Então, assim, você teve ano passado, teve a pandemia, foi tudo mais complicado do que o normal. E aí, você estudou ano passado, ou não estudou tão bem, ou estudou, mas não foi suficiente. O que aconteceu? E vamos pegar, por exemplo, hábitos. Vamos entrar nos hábitos. Que hábitos foram bons? Que hábitos não foram bons? Que hábitos atrapalharam os seus estudos? Ou assim, não só os seus estudos, mas o seu bem-estar ao longo do ano, porque isso influencia os estudos. Então, a gente não pode compartimentalizar só os estudos, tem toda a vida. E o que os hábitos do ano passado, ou onde os hábitos do ano passado ajudaram ou atrapalharam? Então, por exemplo, hábito de ficar nas redes sociais o dia inteiro, ou o hábito de não conseguir cumprir o que você coloca no papel e isso gera mais procrastinação e menos motivação. Então, o que foi que desencadeou coisas ruins? Ou mesmo, por exemplo, digamos que estava tudo certo, estava muito legal o seu ano, você estava conseguindo estudar, mas foram erros pontuais. Por exemplo, você fazia as redações, estava tudo ok, mas depois você não analisava o que errava, não tentava reduzir esses erros, ou não fazia redação no tempo, sabe? Você fazia assim, eu vou fazer aqui redação 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, e não tem problema que eu estou treinando. Então, por exemplo, faltou treinar, fazer a redação em 1 hora, e entregar redações ruins para você aprender mais com erros. Às vezes é melhor você entregar uma redação ruim que você faz rápido do que uma redação maravilhosa que você fez em 3 horas e não vai ter quase nenhum erro e você vai ficar com aquela sensação, nossa, como eu tô bem, eu sempre fiz redação 980, 950. E não é assim no dia da prova. No dia da prova você não vai ter esse tempo inteiro, nem essa tranquilidade de fazer na sua casa. Então, a gente tem que adicionar dificuldades nos estudos em casa, assim, dificuldades desejáveis, que é algo que você vai viver lá na frente. Então, uma dessas é a redação. Pensar em fazer em menos tempo, em fazer, às vezes, um assunto que você não tem nem ideia. Eu vejo muita gente que vai fazer redação, aí pesquisa a vida inteira, aí pesquisa em várias fontes, e aí já tem todos os argumentos para usar na redação. E no dia da prova você não vai ter isso, sabe? Você vai ter que puxar a carta da manga, você vai ter que ter o conhecimento prévio sobre aquilo, ou vai ter que ter a habilidade de, com os textos motivadores, você desenvolver uma linha de raciocínio. Então, é importante treinar com o que você vai ter na prova, isso não só redação. E aí a gente já entra nos erros de estudos mesmo, que vai ser você, por exemplo, não treinar a estratégia de prova, você ou fazer prova, você pode até fazer prova, mas você não pensa assim, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer? Então, quando eu encontrar uma questão difícil, uma questão fácil, o que eu vou fazer? Ou erros de prova mesmo. Então, a gente vai ter erros de preparação, certo? Que vão ser esses hábitos. Então, muito tempo no celular. Outros hábitos, por exemplo, não fazer exercício físico, assistir muita televisão. E hábitos de preparação. Então, que é, por exemplo, essa questão da redação. Você não fazer no tempo certo, não analisar o que errou, não montar estratégias de prova. E isso, assim, é tudo erro na preparação. Uma outra coisa que eu acho que influencia também é desorganização. E desorganização não só nos estudos, mas na sua vida inteira. Então, assim, tá tudo bagunçado. A sua cama, o seu guarda-roupa, todas as suas coisas. Então, isso se reflete nos estudos. E às vezes, como que a gente pode pensar em fazer algo diferente esse ano? Organizar melhor as coisas, organizar os objetos. E a partir dos objetos, você organiza melhor as ideias, você organiza melhor seus estudos. Então, é uma sugestão, é algo que eu tenho que fazer isso
todo dia, toda semana, porque eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. E o que que acontece? Eu fico desorganizada e meio que as ideias ficam todas embaralhadas e ficam um caos. Então, é sempre esse trabalho. Nossa, como eu vou me organizar? E é aquela história da entropia, né? Se você deixa o negócio solto, vira um caos. Então, sempre tem que ir lá organizar e ajeitar as coisas e pensar, tá, o que que eu vou fazer. Então, isso influencia, eu acho que isso influencia muito nos estudos. Se todo o seu material está desorganizado, você não sabe qual é o próximo passo e você não tem uma estratégia bem definida do que você vai fazer, vai ser tudo um caos. É muito claro isso para mim. Então, a organização eu acho que entra também. E, por exemplo, o hábito de meditação. Meditação te dá uma clareza muito grande das coisas que você tem que fazer, do que é principal, do que priorizar. E às vezes você está lá meditando e tem alguma ideia, não, essa coisa aqui eu tenho que fazer desse outro jeito, eu tenho que estudar isso dessa outra forma. Então, fica a ideia também. E aí, então, a gente analisou erros na preparação. Outro é erros no dia da prova. Então, pensa aí, no dia da prova. Tem primeiro aquele erro emocional de você chegar muito tenso, muito abalado com a prova, ou já passar a semana inteira mal. E isso, assim, não preciso nem falar que isso é bem ruim. E às vezes a gente não tem tanto controle sobre isso. Vai ter esse estresse mesmo, a gente só tem que saber como amenizar. Então, como fazer exercícios de respiração, meditação, tentar aprender a lidar com isso, aprender a se acalmar nessas situações de estresse. Isso é muito importante, meio que se separar. Então, tá, eu tô sentindo, meu corpo tá sentindo isso, eu tô sentindo isso em geral, mas como que dá para reduzir, como que dá para ter uma distância entre essa sensação e a minha ação? É difícil, mas é uma habilidade assim importantíssima para a vida inteira, porque esse é um desafio, fazer a prova com calma, mas vão ter outros na sua vida ainda que você nem imagina, e o que você está aprendendo agora vai servir lá na frente. Aí um outro erro, por exemplo, é você passar muito tempo em uma questão e aí você pega a prova, por exemplo, de matemática, e tem uma questão mais difícil e você sente que você consegue resolver, você sabe resolver aquilo. Só que ela vai demorar mais. E aí você começa a resolver com essa ideia. Tudo bem, eu sei isso aqui, vai demorar, mas deixa eu fazer logo porque eu sei. E aí fica nessa, e quando você viu, já se passaram 10 minutos, 15 minutos, e você ainda está ali. Então, a gente também tem que ter distância de questão, a gente não pode se apegar. Então, às vezes você viu, tá, isso aqui eu sei fazer, vai dar trabalho, vai demorar, então é melhor fazer depois. Então, tem que ter essa ideia, principalmente no Enem. Nos vestibulares, às vezes, dá para você fazer isso e tá tudo bem, porque tem muito mais tempo para fazer as questões. Já no Enem, não. Então, o Enem é uma estratégia de tempo e é preciso treinar isso em casa. Isso não é necessário, assim, quando você está começando a estudar, tá? Então, você está fazendo questões, não é preciso isso. Você pode fazer em mais tempo, porque o foco é aprender. Depois que você já aprendeu, depois que você já tem uma base do assunto, aí você vai ter foco em velocidade, você vai ter foco em estratégia. Não dá para a gente começar com foco em velocidade, porque primeiro você tem que saber como fazer a questão e fazer várias vezes esse tipo de questão para depois começar a fazer mais rápido. Então, assim, só um parênteses. E aí, que outros erros aconteceram na hora da prova? E você vai ter os seus, cada um tem o seu próprio erro, mas eu acho que é bem legal a gente analisar isso. O que poderia ter sido melhor? Onde que você sentiu que errou? Então, por exemplo, você errou interpretação de alguma coisa, ou interpretação de uma questão de matemática, ou de uma questão de várias matérias. Analisa bem o que foi isso. Então, erro de conteúdo é o que o que é mais fácil de ver. Você vê assim, não, isso aqui eu não acertei, porque eu não sabia o conteúdo. E é fácil. Agora, os outros, você tem que ir um pouco mais fundo. Então, isso aqui foi interpretação, isso aqui foi falta de atenção, ou não deu tempo,
ou assim, faltou um pulo do gato. Então, tem os vários tipos de erros, que inclusive é uma coisa que a gente analisa lá no Sniper de Questões, porque eu acho que é muito importante você analisar cada erro quando você está estudando em casa e montar uma estratégia específica. Então, digamos que você está errando mais por falta de atenção. Então, monta uma estratégia para isso. Ou é mais pulo do gato, uma estratégia para pulo do gato. Então, cada tipo de erro precisa ter uma estratégia diferente. E aí, depois de ver esses erros, então, tanto erros na preparação quanto erros no dia da prova, é legal analisar a nota. Então, analisa a sua nota e veja, por exemplo, que algumas matérias elas vão ser muito mais importantes. Então, matemática vai ser muito mais importante que naturezas. Tem muita gente que não entende isso, então que fala, nossa, mas naturezas no meu curso é 3, vale 3 e matemática é só 1. Mesmo assim, matemática é muito importante, porque olha só, a nota máxima de matemática, por exemplo, esse ano foi 975. A nota máxima de naturezas é por volta de 850. Ou seja, você tem mais de 100 pontos acima para matemática. E se você dividir por 3 para comparar com natureza sendo peso 3, ainda é maior. Então, matemática continua sendo a matéria mais importante. E, naturezas é peso 3, mas tem 3 matérias. Então, se dividir por 3 é como se fosse peso 1 em biologia, peso 1 em química, peso 1 em física e matemática peso 1 também. Só que, imagina que você não vai bem em matemática. Assim, sempre matemática, a não ser que, assim, natureza seja peso 4 e matemática é peso 1, aí a gente já começa a ver que tem uma boa diferença. Mas quando analisa a nota máxima na matéria e o peso, assim, em matemática ser uma área inteira, isso mostra pra gente que matemática é bem mais importante. Então, assim, a gente tem que priorizar algumas matérias, como redação, matemática, que é onde você consegue aumentar mais a sua nota final. E aí que entra a estratégia para cada matéria. Então, depois de analisar tudo isso e aquilo que a gente começou primeiro, não ficar lá no fundo do poço. Então, ver o que eu posso fazer daqui para frente, qual é o meu próximo passo. Aí você começa a analisar o que deu errado, o que não foi tão bom. Então, ver os seus erros de preparação, os hábitos que você tinha. E é legal, talvez, escrever. Então, escreve isso que a gente está conversando. Por exemplo, vai lá, escreve os meus erros ano passado na preparação, e aí coloca um pontinho, aqueles bullets, e escreve quais foram. Erros na prova, e aí depois você analisa a nota. Então, onde que fez mais diferença a sua nota? E aí pode ser matemática, como a gente conversou, pode ser redação, pode ser também naturezas, pode ser que matemática você tirou mais de 800, redação mais de 920, e naturezas é a próxima. Aí você já vê, não, eu tenho que melhorar em naturezas, qual é a estratégia que eu posso seguir em naturezas? E é muito, muito importante, assim, montar uma estratégia, porque antes, então vamos pensar uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, as pessoas passavam sem precisar de tanta estratégia. Não era tão difícil passar. Então, se você pensar, por exemplo, que muitas faculdades nem tinham cotas e para quem fazia escola particular, se preparava muito bem, era muito mais tranquilo. Agora, com cotas, assim, pensando nas pessoas de escola particular, você tem que quase gabaritar, você tem que acertar muito. E para acertar muito, é muito difícil sem estratégia. Você tem que estudar, analisar o que está dando certo, analisar onde você quer chegar, ver um caminho para chegar lá e ir com essa estratégia. E a próxima coisa que a gente entra é montar essa estratégia. Então, é difícil montar essa estratégia só, porque são vários componentes que você tem que pensar. Então, é possível você montar uma estratégia só, mas é difícil. Então, uma coisa que eu posso recomendar é o Sniper de Questões, porque lá a gente analisa. Então, tem várias etapas na sua estratégia. E tem inclusive um vídeo que eu fiz sobre isso, a estratégia do Gambito, que está no YouTube, que é falando sobre isso. Então, a primeira coisa para montar a estratégia é você priorizar. É você não tentar fazer tudo. Porque quando você tenta fazer tudo, você não consegue. Você não tem tempo suficiente no dia, nem disposição, nem vida, assim, para conseguir fazer tudo. Então, a primeira coisa é a gente excluir algumas coisas
que é justamente a ideia do gambito. Então, lá no xadrez, você às vezes tem uma abertura em que você já deixa seu peão para ser comido, não sei se fala assim, mas para ser abatido, também não sei. Para perder o seu peão, ou para perder um cavalo, para perder uma outra peça importante, ou às vezes até a dama, né, a rainha. E você pode fazer isso, e a ideia é sempre para você sair numa posição lá na frente. Então é uma coisa estratégica. Você perde para ganhar. E é a mesma coisa nos estudos. Então, para ir mais rápido, para você chegar mais rápido na nota que você quer, na faculdade que você quer, os seus estudos têm que envolver gambito. Tem que ter coisas que você vai sacrificar. E pode ser tanto assuntos, pode ser matérias, pelo menos para começar, não precisa começar com todas, tem que gambitar algumas. Podem ser métodos de estudos. Então, por exemplo, resumo é um método que demanda muito tempo e dá pouco resultado. Você dificilmente aprende com resumo. O resumo, às vezes enquanto você está fazendo ali, você está organizando as ideias, mais ou menos, você está digerindo um pouco mais a teoria, mas fica pouca memorização do que você resumiu. É bem difícil você fazer um resumo que tenha característica de recuperação da memória, de gerenciar muitas informações. Normalmente, o resumo é algo mais simples. Às vezes, é até algo que você copia. Então, assim, completamente inútil, de verdade. Então, tem técnicas que a gente tem que gambitar. E, por exemplo, uma coisa interessante, esses dias eu estava vendo como os chineses aprendem. Então, lá na China, é tudo, assim, perguntas e respostas. Não tem raciocínio. Como você explicaria com outras palavras? Não, é definição de dicionário. Então, assim, o que é um terremoto? Aí tem lá a definição do dicionário e é isso que o estudante tem que decorar. Ele não precisa pensar, ele não deve pensar, na verdade. Então, ele tem que decorar aquilo. Então, vários estudantes chineses vêm para faculdades no Ocidente ou vêm para faculdades em que você precisa pensar e eles acabam indo mal, porque assim, é uma outra habilidade. Então, qual que é o meu ponto nisso? É que também a ideia não é se bitolar em uma técnica. Às vezes tem pessoas que falam, faça flashcards. Aí algum aluno, algum estudante vai, então eu vou fazer flashcards de tudo. E agora tudo vira uma grande decoreba. E também não é por aí. Então, tem um caminho que é pelo meio, em que você exclui algumas coisas, mas sem ficar bitolado em um tipo de estudo melhor do mundo, porque também não existe. Então, assim, é algo muito interessante você montar sua estratégia. E estratégia de estudo é para a vida inteira também, porque você vai sempre aprender coisas novas. Não importa a sua profissão, não importa o que você vai fazer lá na frente, você vai ter que aprender coisas novas e como você encara esse processo de aprendizado, se você aproveitar bem agora no Enem, como você encara esse aprendizado para o Enem, vai impactar todos os outros aprendizados. Então, assim, digamos, você quer fazer engenharia e agora, como você vai estudar para o vestibular, vai impactar como você vai estudar na faculdade. Como vai estudar depois de formado, quando você precisar fazer um projeto diferente, que você tem que estudar coisas novas. Por exemplo, na medicina, vai ter toda a faculdade de medicina que você tem que aprender a estudar, vai ter a residência, vai ter, teve um paciente diferente, algo diferente. E agora, como que eu vou atrás desse problema? Como que eu vou resolver isso? O que eu preciso aprender? Quais são os caminhos? E um método de aprendizado. Então, eu acho de verdade que é uma escola para a vida, assim, você aprender para o vestibular e levando tudo no racional, assim, sem levar para o lado pessoal, sabe? Eu não consigo aprender matemática, eu sou isso ou aquilo. Não, você só precisa de uma forma diferente de aprender isso, de estudar isso, um outro método. É essa a ideia. Então, assim, qual que é a ideia para hoje? Né? Então, primeiro de tudo, não se jogar para baixo, sabe? E isso é muito importante. Então, a base de tudo é você ver lá a sua nota, não leva para o lado pessoal, não pensa que você é inferior ou que você nunca vai conseguir, aí a gente já faz um se, então, sabe? Então, se eu tiver essa nota, então eu nunca vou conseguir uma nota melhor.
Não é por aí. Então, vamos pensar na estratégia e aí começa aquela análise. O que foi bom, o que não foi bom e o que eu posso aprender com tudo isso para ir melhor no futuro. E, finalmente, que acaba com a ideia de montar a sua própria estratégia. Então, essa é uma ideia, assim, que fica para a vida inteira. E, assim, um conselho, assim, não sei se conselho, mas é de verdade. Tenta entender que você só ficar mal não vai te levar a ficar bem. Não vai resolver o problema, sabe? A gente tem que ver outra forma. Tem aquela frase do Einstein, que eu não sei se é do Einstein, porque toda vez falam assim, essa frase é do Einstein, mas nunca é. Mas, assim, faz muito sentido, que é aquilo de você nunca resolve um problema com a mesma cabeça que o criou. Então, se você tá com um problema em nota ou nos estudos, a gente tem que ir um patamar acima, tem que mudar como a gente pensa nisso, tem que ver uma outra forma de raciocinar sobre isso para conseguir resolver esse problema. E essa ideia, então, mudar o seu estado, às vezes você está mal também e não é a hora. Então, pode ser melhor deixar para alguns dias depois. É uma coisa até que eu deveria ter falado no começo. Então, se está muito tensa essa situação de lidar com a nota, talvez deixa para daqui a alguns dias, vive isso e com o tempo, ou daqui a alguns dias, você volta. E aí, vou te pedir um favorzão, que é compartilhar com algum amigo. Isso, claro, se você gostou do episódio, se achou que foi útil, aproveita e compartilha com algum amigo ou amiga, ou posta no Instagram, me marca, porque é assim que o canal cresce, é assim que todo esse projeto dá certo e eu só tenho muita gratidão por cada um de vocês que compartilha. Eu tento compartilhar também o compartilhamento e é isso. Então, muito obrigada por escutar até aqui. E se você quiser montar a sua estratégia com a gente, entre lá no Sniper de Questões e a gente conversa. Então, toda essa questão que a gente falou, então, como estudar cada matéria, tem uma estratégia para cada matéria, tem uma estratégia para assuntos. Então, se você pensar em assuntos, então pega, por exemplo, física. Vão ter os assuntos mais importantes, aqueles assuntos que caem mais, vão ter os assuntos mais fáceis pela TRI, que são os que você tem que acertar, e tem a ordem recomendada, que vai desde os mais fáceis, então tentando pegar esses mais acertados pelo TRI, até os mais difíceis. E é muito importante a gente ter uma ordem de estudos, e quase sempre é diferente da ordem tradicional dos cursinhos ou dos cursos online. E isso tudo a gente tem lá no Sniper de Questões. Então, te convido a dar uma olhada no curso, dar uma olhada na página, tá aí embaixo o link. E a gente se vê no próximo episódio. Bons estudos por aí, melhoras. Se a sua nota não foi tão boa, vamos pensar daqui para frente. E muitas pessoas, assim, eu já deveria ter acabado, já me despedi várias vezes, mas enfim. Muitas pessoas, elas não passam uma vez e passam no ano seguinte. E depois elas voltam e falam que não mudariam nada, porque no ano que elas passaram, elas aprenderam tanto, elas se transformaram como pessoa, como estudante, e esse aprendizado valeu a pena. Então, eu sei que você não quer ouvir isso, que isso é horrível, mas é o que muitos aprovados me falam. Então, eu sou grato por ter passado mais um ano estudando, mais 2 anos, que eu aprendi tanta coisa e eu amadureci tanto. E isso, você entra para a faculdade de outra forma. Então, bons estudos para você, encerrar por aqui e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!